queridos e minhas queridas, eu quero partir o pão da vida com vocês hoje. Partir a palavra de Deus. Quantos de nós acreditamos e cremos que a palavra de Deus é viva? Ela é eficaz. A palavra de Deus não é a combinação de papel e tinta. A palavra de Deus não é um livro encadernado. A palavra de Deus é viva, é o Espírito, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E nós queremos que o Espírito que habita as palavras, que dá vida àquilo que a gente lê, esse Espírito nos traga revelação de Deus hoje aqui para todos e todas. Eu quero ler, quero falar sobre dignidade. E quero ler na epístola que foi escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11, os versículos 23 e o versículo 24. Se você tiver alguma Bíblia aí próximo de você, eu convido a ler comigo. Se você tiver um aplicativo de Bíblia, também leia no aplicativo, porque ler é melhor do que ouvir. Diz assim, Hebreus capítulo de número 11, versículos 23 e 24. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Deixa eu repetir para vocês. Os pais de Moisés perceberam que ele não era uma criança comum. Nenhuma criança é comum para os seus pais. Toda criança é especial para o seu pai e para a sua mãe. E eles não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior. Eu vou repetir, por amor de Cristo, ele considerou que a sua desonra era uma riqueza. Por amor de Cristo, eu repito, ele considerou que a sua desonra era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Moisés é um desses personagens míticos da Bíblia. Quando eu digo mítico, é que ele é um personagem com muitas características especiais, no sentido de que sua história é extraordinária em todos os aspectos. Sua história é única, é fora do comum em todos os aspectos. Ele foi um bebê milagre, porque havia um decreto do rei de matar os meninos do sexo masculino. E principalmente duas parteiras, que se chamavam Sifrá e Puá, pouparam a vida de Moisés. Esconderam o menino e ele ficou escondido durante 3 meses.
Então, já o nascimento dele foi um milagre. Mas foi um milagre que os seus pais o tenham mantido em segredo durante 3 meses. Como foi um milagre que a sua irmã, Miriam, o colocou numa cesta, em pleno rio Nilo, para que as águas carregassem a cesta. Foi um milagre que essas águas levaram a cesta até os jardins do Palácio Imperial. Foi um milagre que a filha de Faraó estivesse naquele momento tomando banho ali no pátio do palácio. E foi um milagre que esta jovem tenha querido adotar um menino que chegou até ela vindo numa cesta. Então, esse Moisés cresceu em uma situação extraordinária. Ele é hebreu, mas ele é filho da filha de Faraó. Portanto, na linhagem, que era uma linhagem patriarcal, não era a mulher que herdava o trono. Quem herdava o trono era sempre o filho homem. Moisés seria, na linhagem dos herdeiros do trono, quem iria herdar o trono do Egito, o maior império daquela época. Mas este Moisés, já adulto, já homem, saiu certa vez para dar uma volta, para caminhar um pouco, talvez nos arredores do palácio. E ali ele viu a opressão. Ele viu que o seu povo, o povo da origem dele, era escravo, que ele era a exceção. Moisés era a exceção, os outros estavam todos escravizados. E ele viu como a injustiça é horrível, porque eles trabalhavam, e o que ganhavam mal dava para comer. Viu o peso do que é a escravidão, sentiu na pele, percebeu. E vejam bem, ver, perceber é complicado. Porque sempre, e eu não estou falando do ato de ver fisicamente. Eu estou falando do ato de ver como percepção. Porque tem gente que tem os 2 olhos fisicamente saudáveis, mas não tem percepção. Ele percebeu. Ele viu com os olhos do entendimento o que era a escravidão. Em outras palavras, Moisés saiu do estado de alienação, saiu da zona de conforto. Ele saiu da zona de conforto por ter visto, porque ver nos tira das nossas zonas de conforto. Saiu da proteção palaciana, saiu do mundo ideal onde ele vivia, com mel, com leite, com tâmaras, com prazeres, com a riqueza. Colocou o pé na vida real, sentiu a dor de quem vivencia a opressão, que vive debaixo da opressão. Provou o que é a pimenta nos olhos dos outros. Lembram do ditado? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pois ele sentiu nos seus próprios olhos a pimenta que arde no olho alheio.
sujou os pés na lama em que o seu povo estava atolado. E nessa percepção, Moisés viu um egípcio espancar um hebreu. Vejam, o egípcio está escravizando o povo. Então devia ser um desses senhores do mato, na antiga escravidão brasileira, que se achava com direito de chicotear. Talvez seja um desses que a gente vê agora na internet, que quer humilhar o rapaz que é entregador de motocicleta e aponta para a pele para dizer que a pele dele é superior à pele do outro. Talvez tenha sido uma humilhação dessa. Você sabe com quem está falando? Olhe para mim. Eu sou o Senhor e você é o escravo. Eu tenho e você não tem. Você não é nada, você é um esterco. E Moisés viu isso. O sangue lhe subiu à cabeça. A raiva o dominou. A indignação criou raízes em Moisés. E Moisés matou, nessa fúria, matou o egípcio. No dia seguinte, 2 companheiros estavam brigando, Moisés tentou interceder, e eles disseram: você vai fazer com a gente o que fez com o egípcio? E Moisés percebeu que ele estava se inviabilizando na corte de Faraó, que ele tinha que tomar uma posição, que ele tinha que agir. Agora, é uma ação propositada. Ele tem que dar um rumo na sua vida. Ele tem que optar para que lado ele vai. Ele tem que dizer, e a carta aos Hebreus interpretou essa decisão de Moisés, dizendo que pela fé Moisés, já adulto, se recusou. Ele não está fugindo. Ele não está se acovardando do que fez. É que aquilo detonou um processo no coração de Moisés em que ele se recusa ser chamado filho da filha de Faraó e prefere ser maltratado. Prefere ser um proscrito, um exilado. Ele prefere a desonra. Aqui está eu diria que aqui está um verdadeiro chamado à mudança na nossa concepção de vida. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo em que a ideia que todos nós temos não é de ser maltratado. Nós queremos nos proteger de sermos maltratados. Ninguém quer viver no espaço da desonra. A gente quer viver no espaço em que nós somos elogiados, exaltados. Ninguém quer viver no espaço das pedras ou do apedrejamento. Nós queremos viver no espaço da adulação. Mas o texto nos diz que pela fé Moisés, já adulto, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, preferindo a desonra. E teve nessa desonra uma riqueza maior. E aí, na história de Moisés, e é onde eu quero chamar a atenção de vocês aqui, eu quero chamar a atenção nessa história de Moisés para quatro atitudes de Moisés que eu sinto que são necessárias para a minha vida. Eu estou falando hoje, estou pregando para o Ricardo Gondim, mas eu quero falar para você também. Primeira,
São 4, eu vou falar as 4. Primeira, existem perdas que são, na verdade, mais valiosas do que ganhos. Existem perdas na vida que são, na verdade, mais valiosas do que os ganhos. E é isso que acontece com Moisés. Ele vai perder o privilégio de viver no palácio e vai se mudar para o deserto. Ele vai perder o privilégio de ser o herdeiro do trono mais poderoso do mundo e vai ser um simples pastor de ovelhas no meio de um deserto, esquecido do mundo e de tudo. E para nós isso é muito difícil, fazer esse movimento de perda. Porque nós vivemos num mundo cuja lógica é ganhar. Nós vivemos num mundo em que as pessoas mais valorizadas são as pessoas que mais triunfaram, que mais apresentam vitórias. Nós gostamos de histórias de superação. Nós gostamos de história de pessoas que saíram da pobreza e foram para a riqueza. Nós gostamos de histórias de pessoas que saíram de uma situação difícil e conquistaram uma situação elogiável. Mas aqui nós temos alguém fazendo o caminho oposto. E nos ensinando que nesse caminho oposto, às vezes existe mais ganho. Que é melhor fazer o caminho oposto. Largar de mão a busca incessante pela glória, ou pelo dinheiro, ou pela posição. De ir para o deserto, como foi João Batista, e pregar não do púlpito bem iluminado, como esse que eu estou pregando hoje de manhã, mas pregar de um púlpito que é uma pedra no meio do deserto. Porque João Batista é o profeta que prega de dentro do deserto. Talvez a grandeza do Evangelho seja nos ensinar também a perder. Perder, porque é quando a gente perde, e existe inclusive essa lógica na pregação de Jesus, que quando a gente quer salvar a nossa vida, a gente perde. E quando a gente perde a nossa vida por amor a Cristo, a gente salva. E aí tem uma pergunta que todos nós temos que fazer a nós mesmos. Por que é que nós muitas vezes recusamos perder? Porque nós achamos que perder é sempre sinônimo de fracasso. E aí eu conheço mulheres, por exemplo, que vivem um casamento tóxico, com um homem abusivo, e elas não saem dessa relação tóxica porque têm medo de perder. Ah, eu vou perder o meu status, eu vou perder situação financeira confortável. Ah, eu vou perder. Mas eu quero dizer para você, mulher, que mais vale viver na solidão, na pobreza, no desterro, a viver um sistema opressivo. E essa foi a opção de Moisés. É melhor eu viver no deserto do que eu viver dentro de um sistema que legitima a escravidão. Enquanto eu estiver dentro desse sistema, eu vou ser parceiro, cúmplice, acessório de quem está escravizando. E eu não quero fazer isso. E eu quero falar isso sobre a Betesda. A Betesda fez uma opção. E essa opção da Betesda, ela não é político-partidária. Ela é uma decisão cristã. De não legitimarmos e batermos palma
Há um sistema que está aí, econômico, que legitima o acúmulo desnecessário do dinheiro, e o acúmulo do dinheiro na Bíblia é pecado, que legitima o que no jargão da economia eles chamam de jogatina da Bolsa de Valores, que é o dinheiro que ganha dinheiro sem produzir, só numa espécie de cassino virtual. A Bethesda faz uma opção de denunciar que o desmonte do sistema educacional brasileiro. A Bethesda faz questão de denunciar que o descaso com a saúde e a falta de coordenação federal, que está levando a mais de 117, atualmente quase 120 mil brasileiros mortos numa pandemia, que isso é pecado. Que é pecado. O descaso é pecado. A perseguição que estão sendo feitas às comunidades indígenas, permitindo que garimpo ilegal entre e destrua com comunidades indígenas, destruindo com a floresta, tocando fogo nas matas para transformar florestas lindas, um bioma espetacular que é o bioma brasileiro, em campos de plantação de soja para suprir o mercado da China. Está errado, isso é pecado. E a Bethesda paga um alto preço de dizer, nós não vamos ser, como Moisés pagou o preço de dizer, eu não vou ser parte desse palácio, porque se eu fizer parte desse palácio, eu sou cúmplice. A segunda coisa que eu falei, que eram 4, que eu acho que é necessário ser dito a respeito de Moisés, é que a aceitação de quem nós somos, aceitar quem eu sou, é mais digno do que viver uma farsa, qualquer que seja ela. Quando Moisés sai do palácio de Faraó, e abre mão de seu herdeiro do trono, ele se assume hebreu. Porque enquanto ele está no palácio de Faraó, ele é um hebreu sapatênis. Entendeu? Ele é um bonitinho mal ajambrado. Ele é alguém que não pertence lá. Você não pertence aqui. Você não é um dos nossos. E Moisés, eu fico imaginando que passou grande parte da vida dele querendo se adequar, querendo pegar o sotaque egípcio, querendo pegar os maneirismos dos egípcios, querendo agir como os egípcios, quando dentro do coração dele ele sabia, eu não sou egípcio, eu sou hebreu. E aí Moisés prefere viver a pobreza dos seus semelhantes, dos seus pares, a viver a opulência de quem não tinha absolutamente nada a ver com ele, que eram os egípcios. Deixa eu dar um exemplo para você real que aconteceu comigo. Quando eu estava começando lá atrás, tinha 27 anos de idade, começando na Bethesda, 27, 28 anos de idade, um amigo meu chegou para mim e falou, Ricardo, uma oportunidade de ouro para você ficar famoso. Falei, o que é? É que vai casar o senador fulano de tal, e a mulher do senador fulano de tal que vai casar, te conhece, e alguém sugeriu o nome, e eu, assim,
é a oportunidade de ouro de você ficar casado, ficar conhecido, porque nesse casamento vai estar a sociedade cearense todinha e você pode ficar da noite para o dia conhecido. E esse canto da sereia, eu com 27 anos de idade caí. Me arrumei todo, comprei um paletó novo, uma gravata nova, camisa bem engomada. Naquela época eu ainda tinha um pouco de cabelo, passei uma brilhantina, para parecer o mais bala para fazer aquele casamento. E fui. Mas enquanto eu estava realizando a cerimônia de casamento, e claro, estava todo mundo lá da sociedade, alta sociedade cearense presente. Só tinha, não vou nem falar, só tinha gente top. E eu fazendo o casamento, e óbvio que quem faz o casamento não vê só o noivo e a noiva, vê também a plateia. E eu fazendo o casamento, olhei para o noivo, o senador, de quem eu estava fazendo o casamento, e ele não estava... Sério, eu acho que ele não ouviu 10% do que eu falei. Porque ele não estava lá. Ele estava fazendo um casamento, sei lá se era de conveniência ou o que era. E a plateia... uma plateia típica de políticos. Todo mundo cochichando, eu falando de Jesus, e falando de felicidade, de amor, e falando de Deus, e falando de como é um casamento, e eles, um no ouvido do outro. E de repente, no meio daquele casamento, Deus, obviamente, não falou comigo em voz audível, mas caiu a ficha. E a ficha foi, Ricardo, o que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Você se vestiu de quem você não é, para agradar pessoas que não querem o que você está dizendo e nem estão interessadas no que você está dizendo. Você se desfigurou para pretensamente ganhar um auditório que não quer ser em nada envolvido com o que você está dizendo. Quem vendeu a alma foi você, Ricardo. E essa é a atitude de Moisés. Eu saí de lá falando assim para mim mesmo. Nunca mais eu caio numa esparrelha dessas. De tirar a minha identidade, de quem eu sou, para agradar a gente rica, para agradar a gente famosa, para lamber botas de gente poderosa. Não, esse não sou eu. E eu jamais farei isso. Terceira coisa. O texto diz que Moisés saiu do palácio de Faraó, porque ele, já adulto, preferiu a honra de Deus, a honra de ser de Faraó. Você sabe por quê? Porque honra e desonra são valores relativos. Honra e desonra são valores relativos. Quem é que lhe honra? Quem é que lhe desonra? Depende de quem é a pessoa. Aquela honra pode ou não pode ferir você. E quando Moisés sai da casa, sai do palácio, ele na verdade fez a seguinte pergunta:
no fim da vida, de quem eu quero ser honrado? Quem eu quero que me honre? E quem, na verdade, está me desonrando? Esses últimos tempos eu tenho levado pedrada na internet feito louco. Já tive uma ameaça de morte aqui na Bethesda. Telefonaram para o telefone físico aqui da Bethesda, telefone fixo, me ameaçando de morte. E aí eu fico, né, assim, me chegam as notícias. Você está sabendo? Você está sabendo que você foi para o site fulano de tal, que o site de Fuxico e o site de não sei o quê estão arrasando contigo? Aí eu, quando chegam essas notícias, eu digo, mas quem são? Da onde vêm as pedradas? Porque da onde vêm as pedradas, talvez seja elogio. Olha, mulher, da onde vem a fala que lhe desvalida? Vem da boca de um homem que você não honra? Não receba. Quem está, me perdoe a expressão, esculhambando você, rapaz? Presta atenção, quem é a pessoa? Porque dependendo de quem é a pessoa, aquilo pode ser até um elogio. E o texto diz que Moisés preferiu a desonra de sair da terra de Faraó e ir para o deserto, porque ele sabia quem ele era em Deus. Você tem que saber quem você é em Deus, porque quando você sabe quem é em Deus, a gente não se abala, porque chamaram Jesus de Deus das fezes, chamaram Jesus de Deus da mosca das fezes, chamaram Jesus de Beelzebu, chamaram Jesus de bebarrão, chamaram Jesus de inútil. E por que ele não se abalou? Porque ele sabia quem ele era em Deus. E eu vou terminar. Nem toda riqueza é mensurável. A palavra mensurável quer dizer medir. Não dá para medir toda riqueza. Olha que interessante. Moisés considerou a sua desonra uma riqueza. Porque a gente acha que as riquezas da nossa vida, elas podem ser medidas quantitativamente. E talvez essa seja uma das mais lindas frases de toda a Bíblia. Por amor a Cristo, Moisés, e pela fé, considerou a sua desonra uma riqueza. O que é que você considera como riqueza na sua vida? Quais são as desonras pelas quais você passou na vida e que, olhando para trás, você diz assim, essa é uma das riquezas da minha vida. Essa desonra. Então deixa eu falar para vocês que eu estou disposto a passar muitas desonras, porque eu amo a Jesus. A desonra que eu já passei por ter me posicionado ao lado da causa de pessoas LGBTQI. A desonra que eu já passei de ser chamado de comunista, porque eu tenho
insistentemente dito aqui na Betesda, que o Evangelho não pode se contentar ou se calar diante do avanço da morte de meninos e de meninas pretas nas favelas pela brutalidade da polícia. Podem me chamar, sim, de comunista, porque eu não posso me conformar que 60% da população do Brasil não tem esgoto e que pessoas estão vivendo literalmente na lata de lixo e de que as pessoas não estejam hoje perdidas e que eu vejo o desmonte da cultura. Pode chamar, isso para mim é desonra, que me é colocado no coração como riqueza. Porque o reino de Deus é semelhante àquele homem que, andando por um terreno, descobriu que naquele terreno tinha uma caixa, uma urna. E ele abriu a urna, ele abriu a caixa, a arca, e descobriu que dentro dessa caixa tinha um tesouro. E Jesus disse que ele foi em casa, vendeu tudo quanto ele tinha, pegou o dinheiro, voltou, comprou o terreno inteiro, por causa daquela arca que estava ali escondida. E eu quero dizer para vocês que eu considero o Evangelho de Jesus tão lindo, tão precioso, que eu pessoalmente considero que as desonras que chegam a mim são, na verdade, a minha riqueza. E eu quero desafiar você a se perguntar até que ponto você está disposto ou disposta a arcar com certas desonras. Desonra que a sua família vai desonrar você. Porque você está tomando, sim, atitudes. Eu vou sair aqui do campo nacional e vou para o campo pessoal. Você está tomando atitudes que dizem respeito ao seu casamento e você vai ser considerada uma parte da família, uma mulher da família desonrada por causa disso. Pois isso pode ser a sua riqueza, porque você está fazendo a partir da sua dignidade. A desonra de ter sido posto para fora de certos determinados empregos, porque eu agi com correção e com honestidade. Homem, qual é a desonra que você está disposto a assumir? Pois por amor a Cristo, considerando as riquezas de andar com Deus maiores, ele abriu mão das riquezas do Egito e assumiu a sua desonra.